Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o representante, não é, o presidente da FEComércio aqui em Alagoas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui do estado. A FEComércio convidou, como habitualmente faz a cada início de legislatura, a bancada federal para se pronunciar sobre o trabalho da FEComércio, não é? E os órgãos que estão ligados a ela, como também ouvir da bancada federal quais são as suas estratégias para atender na votação lá no Congresso as matérias de interesse aqui do estado, da FEComércio em Alagoas. Portanto, no dia 18 deste mês foi realizado esse encontro, né, promovido pela FEComércio, e agora a gente quer saber, na verdade, a expectativa que se tem no pós-encontro, o que foi colocado, como o senhor sentiu e as entidades que fazem a FEComércio, a expectativa de dias melhores para Alagoas no campo da prestação de serviços, como também da participação popular da sociedade, não é, na gestão também desses serviços. Olha, comumente a gente faz isso com uma certa regularidade. Fizemos com vereadores, alguns anos atrás, fizemos com prefeitos, também alguns anos atrás, logo após a posse, em suas respectivas prefeituras, para mostrar o que é o sistema FEComércio, SESC e SENAC. Nem todos têm a obrigação de conhecer o que nós fazemos e o que nós representamos. Na verdade, nós defendemos os interesses do comércio, das empresas ligadas ao segmento do comércio. Esse é o principal foco. E daí nós pedimos, nesse momento que estávamos com os deputados e senadores, nós pedimos a eles que começassem a entender, a ver, a defender os interesses das nossas empresas. Porque se nós não tivermos empresa funcionando com uma certa regularidade, com um certo grau de reconhecimento da própria população, claro que a gente estará fadado a se desorganizar e até a perder esse momento da economia que a gente está tentando reerguer nesse momento e a gente ficar por baixo de toda e qualquer situação que nos aparece. Então esse é um objetivo que a gente teve, além de se mostrar para alguns, que também a gente não conhecia outros, e daí a gente também mostrar para esses o que é o nosso sistema. E a expectativa gerada a partir desse encontro? Porque antes é uma situação, depois pode-se tirar as conclusões do que foi esse encontro com a bancada federal. Nós temos um resumo desse encontro como positivo. Primeiro, mostramos alguns projetos de lei que está tramitando no Congresso e que são do interesse das empresas, principalmente das empresas do comércio. Vem de encontro aos interesses, carga tributário que a gente já acha que é bastante alta, não é uma reforma que urge, não é? Urge. Previdência social, tem vários pontos que atinge também as empresas e, por extensão, aos colaboradores. Então, tudo isso a gente, de certa forma, rapidamente a gente conversou sobre esses pontos. Bem, geração de comércio no setor, não é? De comércio de bens, de serviços, isso tem a ver com o consumo e tem a ver também com essa estabilidade econômica que o governo coloca, né, para o país, e coloca também que para se ter essa estabilidade é fundamental a reforma, que o Congresso aprove a reforma da Previdência como ela está. A Federação do Comércio, qual é a ideia que tem sobre o modelo que está sendo colocado? Ainda não conhecemos a essência dessa reforma que foi colocada no Congresso. Ainda está opiniões contrárias, mas já nos chegou uma informação rápida do que é o propósito da reforma, quanto de economia para o Estado do Brasil, nós teremos, é a projeção que se faz, e quais são os objetivos, que pelo que nós entendemos, seria retornar
os investimentos que hoje carece no país, seja em estradas, seja em usinas. Vimos agora recentemente aquele problema que está lá em cima em Roraima. Roraima depende de energia de outro país. É possível isso acontecer? Tem outras cidades que também ainda estão dependendo de geração de energia através do diesel. São termoelétricas que não podem mais ter, num momento como esse da economia, a gente tem uma despesa muito maior do que aquela suportável pelas empresas. Nosso caso aqui não chega a esse ponto, mas nós também temos necessidade de investimentos. Algumas empresas que querem se instalar no estado de Alagoas têm dificuldade, vou citar um ramo. De que ordem? Hotéis, por exemplo. Alguns hotéis, isso é dito, isso é conhecido aí da imprensa, que querem se instalar em Alagoas. No momento não está favorável, mas eles já buscam saber se determinada região oferece uma a infraestrutura mínima, digamos, saneamento básico, energia. Energia, que é um dos itens mais necessários para um setor hoteleiro, e também mão de obra. Mão de obra nos pertence, mão de obra nos interessa, mão de obra interessa ao estado de Alagoas como um todo, porque temos essa carência. Hoje o número de desempregados no país, Alagoas não é diferente, é muito grande, e isso, claro que tem a ver com o nosso ramo de negócio, dos nossos braços operacionais, que é o caso do Senac, de qualificar essa mão de obra. E tem qualificado ao longo dos anos, não é? Temos, cada vez mais pessoas. Ultimamente não tanto, porque pela exigência hoje do mercado, que não está contratando, o mercado não está contratando, pelo contrário, tem em alguns momentos até desligados funcionários. E isso é um peso não só para as famílias, mas também para o próprio Estado, que fica nessa dependência de também cuidar dessas pessoas menos assistidas, pessoas que estão com dificuldade, seja na hora da saúde, seja na hora da alimentação. Tudo isso é um problema que o desemprego nos traz, né? Então, nós temos trabalhado nesse sentido para que venha investimentos para o estado de Alagoas e, por extensão, beneficie também as nossas empresas. Esse foi o foco da discussão e da apresentação das propostas nesse encontro com a bancada federal. Isso foi assuntos passados rapidamente. Basicamente, nosso questionamento tinha a ver com legislação, projetos de lei que hoje tramitam, principalmente na área tributária, que tramita tanto na Câmara Federal, principalmente na Câmara Federal, e também no Senado, nas comissões. Isso nos interessa, porque não é apenas, como diz o ditado popular, puxando a sardinha para a nossa brasa, não. Nós estamos vendo que vou usar uma outra expressão, o saco do governo é muito grande e não tem fundo. É como se quanto mais impostos vier para dentro dele, melhor. Melhor, claro, a gente até entende, mas é suportável? Hoje mesmo eu falei com uma empresa que dizia que alguns projetos de lei que está tramitando aqui mesmo em Alagoas não são favoráveis ao crescimento do mercado econômico do comércio. Existem coisas que estão aparecendo aí, atravessado, que vem de encontro aos interesses e à economia hoje no Estado. Pois é, quando acontece algo nesse sentido, não é, a federação e outros setores também engajados para o melhor no país e no Estado, se organizam, como vocês se organizaram, e chamaram a bancada que vai decidir sobre uma medida provisória que é encaminhada ao Congresso, sobre qualquer um outro projeto dessa natureza. Agora, quando o governo federal coloca que nessa reforma está a solução, a reforma da Previdência, está a solução de todos os problemas econômicos do país, o senhor concorda com essa afirmação, uma vez que
a gente sabe que o setor o comércio, por exemplo, que é a ponta desse sistema todo que nós temos aqui, e os serviços que são ofertados, né? Se você não tiver uma economia estável, você não tem desdobramentos também estáveis para o consumo, né? Então, só se consome se tiver uma economia estável. Essa colocação do governo, no seu entendimento, é razoável ou não? Olha, é compreensível até que ele diga que é a solução. Eu noto que passa por aí a economia a nível de Brasil, passa também por esse setor, que hoje, pelo que é dito, pelo que é conhecido por todos nós, o custo Brasil hoje é muito alto, está muito alto e tendendo a sempre aumentar. Se ele tem uma redução nessa despesa que é da Previdência, claro que vai sobrar algum recurso para outros investimentos. Eu lendo agora recentemente um investimento que nós vamos ter aqui em Alagoas, dentro do Brasil, dentro dessa leitura que eu fiz, mais de 60 projetos de investimento a nível de Brasil. Eu não me lembro assim de todos, mas foquei em 2 aqui do estado de Alagoas. O aeroporto tem sentido... Que vai ser privatizado. Vai ser privatizado. Tantos milhões, 600 milhões, se eu não estou enganado, a partir agora do pós-carnaval já está trabalhando isso aí. E também da Eletrobras. Tem sentido, tem muito sentido para Alagoas, que nós temos carência hoje. Algumas empresas que querem se instalar, citei aqui o caso dos hotéis, mas tem várias indústrias querendo se instalar aqui em Alagoas. Várias indústrias olhando Alagoas como um potencial, porque está estratégico para os interesses dela. Eu digo várias indústrias, não tem aqui ou não, mas vez por outra a gente vê assim que uma empresa já se instalou, está inaugurando. Então tem outras aí também querendo estudar o mercado, principalmente desses insumos que hoje são oferecidos. O governo, como o senhor disse, né, tem vários prejuízos, digamos assim, nessa questão da Previdência. Mas, no entanto, há desonerações, né, há isenção para alguns segmentos da economia, há dívidas que não são cobradas, quase mais de 500 bilhões de reais, né? Tudo isso está aí colocado e a gente sabe que a Seguridade Social recebe recursos de vários setores também. Vários setores. Então, por exemplo, na verdade, o governo está mudando a sua forma de previdência, né? Que é aquele sistema de todos colaborarem para um regime de capitalização. Se cada um coloca ali a sua contribuição, claro que o rateio vai ser tranquilo para todos, não vai ter... Agora, se alguns não contribuem, só querem tirar daquele pacote, claro que vai reduzir para outros. Eu entendo que há necessidade dessa reforma, não me pergunte assim... Especificamente, mas há necessidade, porque da forma como está, é impossível continuar. Tem várias leituras hoje que se faz de outros países que mostram que tem que haver uma mudança no rumo da Previdência aqui no Brasil, a exemplo do que aconteceu em outros países. Pois é. O modelo é que se questiona, né? Sim. A reforma é necessária. Agora, o modelo não pode penalizar, sobretudo, o trabalhador que, a depender, né, da área que ele trabalha, ele jamais vai conseguir chegar a uma aposentadoria num tempo hábil de vida, né? Essa é uma preocupação que eu vejo, que o trabalhador hoje, o empregado que hoje contribui regularmente, ele pode, se não houver uma correção desse rumo, pode faltar para ele. Vem para alguns que talvez não contribuíram tanto quanto ele, mas pode faltar especificamente para esse trabalhador. Eu já fui empregado, eu já tive tantos anos de contribuição, cheguei a 35, 36 anos de contribuição, já sou aposentado, mas vejo que no formato que eu contribuí já no finalzinho, estava começando a entrar uma necessidade de mudança. Eu passei por uma fase
mais ou menos no meio do caminho, teve uma reforma, eu entrei nessa reforma e quando me aposentei, estava com, não o que eu queria, não o que eu almejava. Fator aí. Na época, eu comecei a contribuir, passei cedo. para uma empresa, na empresa a gente contribuía pelo teto, mas eu não tive o teto como valor da aposentadoria. Pois é. Então, vamos aguardar e confiar no Congresso que foi eleito para aprovar uma reforma que não penalize quem menos tem e sofre com essa situação. Eu acrescentaria algo mais, que não politize. Muitas pessoas estão olhando a coisa politicamente. Não, vamos olhar Brasil, vamos olhar os interesses da população, que são os mais afetados, é a população, eu, você, todos vários nós. outros que estão ainda começando essa vida de contribuinte, que podem ser penalizados. É verdade. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Wilton Malta, presidente da FEComércio aqui em Alagoas. E o nosso assunto é as gestões que são feitas junto às bancadas, né, tanto municipal aqui de Maceió, nos municípios, como também estadual e federal, no sentido da aprovação de matérias que venham atender às expectativas do setor aqui no estado. Portanto, que alternativas a FEComércio vê no sentido de recuperar a economia combalida que está vivendo o país? Primeiro, eu entendo assim que devemos ter confiança no que o governo federal está passando para não só investidores internos como externos. Já existem notícias de que alguns investidores de fora já estão vendo essa reforma da Previdência como um momento ideal para chegar ao Brasil com investimentos grandes. Vimos recentemente, de ontem para hoje, a notícia de que a Petrobras teve um lucro, teve um resultado positivo no exercício de 2018. É favorável, muito favorável, porque 3 ou 4 anos que não se sabia de resultados positivos. Pelo contrário, estava indo sempre no vermelho. Isso nos traz a esperança de que há uma expectativa para 2019. Alguns colegas meus dizem que não vamos contar com o mês de março, porque mês de março, carnaval, não dá muita chance da gente pensar em 2019. Mas passado esse momento, vamos ver como se comporta o mês de abril. Fevereiro está péssimo. Nós estamos fechando hoje fevereiro, talvez com um dos piores meses que nós fechamos nos últimos 4 anos. Fevereiro não está favorável, não conheço o resultado de todos os ramos. Eu trabalho com confecções, está péssimo.
Eu conversei com gente de móveis, péssimo, conversei com gente da parte de alimentos, também não está muito favorável. O mercado está parado praticamente. Está parado. E uma notícia que eu não gostei ao conversar com essas pessoas é da possibilidade de demissão. Então, a empresa... Agravar ainda mais o contingente de desempregados do país. A empresa pode suportar o quadro de funcionário que está hoje, com a economia no formato que está hoje, não suporta. Porque se ela manter do jeito que está o faturamento, a tendência dela é encerrar, não é nem demitir, é encerrar. E eu lhe digo uma coisa, essas empresas com quem eu conversei me disseram com muita tristeza, eu só não demiti agora porque eu não tenho como bancar a indenização. É uma situação difícil. Dificílima, muito difícil mesmo. E essa situação da falta do consumo, acredita-se que seja, inclusive, já consequência dos níveis altíssimos de desemprego. Ou seja, não é com a demissão também que vai se resolver o problema. Não vai resolver. A empresa talvez crie uma solução para ela. Uma solução imediata. Imediata. Mas Mas o mercado não vai ser favorável ao consumo. Não vai. Porque precisa ter emprego para ter consumo. Vai suportar. Isso está corretíssimo o que você está dizendo. Não é dessa forma que a gente vai. Agora, qual é a situação que a gente vê? Investimentos vindo, empregos surgindo. Claro que isso vai ser uma roda. Emprega, trabalha, consome no supermercado, consome na loja, volta e isso cria Qual foi o período, digamos assim, mais que o comércio, em geral, sentiu a força da sua atividade atualmente ou num período mais próximo? Positivamente, nós tivemos até o ano de 2012 um certo crescimento. 2013, finalzinho do ano, aquele trimestrezinho, outubro, novembro e dezembro, a gente já sentiu um pouco de recessão nas contratações. É normal, nesse período, as empresas contratarem mão de obra para atender esses 3 meses, que é aquela mão de obra temporária. É normal. Tradicionalmente se faz Tradicionalmente nós fazemos isso. Ainda estamos fazendo. Recentemente nós fizemos, mas em número menor. Em 2013, no mês de outubro, novembro e dezembro, a gente já sentiu um pouco essa redução nas contratações em relação a 2012. Foi pequena? Foi. 2014 já foi um pouco mais crescente essa redução. Aquilo que a gente estava esperando. Vou lhe dar um exemplo. Uma loja de calçados, que loja de calçados ainda é aquele tipo de comércio que tem que ter o funcionário para mostrar o sapato a você, calçar, botar no seu pé. Tem que fazer o atendimento tem que fazer presencial. O atendimento. É personalizado, vamos assim dizer. Então, empresas que naquele momento de final do ano fechavam o ano com 40%, 50% a mais de emprego, essas empresas deram uma recuada em 2014, 2015, deram uma recuada. A gente até que teve em 2015 notícias melhores. Não, estamos empregando um pouquinho mais, o faturamento deu uma melhora. 2016 já não foi assim tão animador. 2017... As crises políticas do Brasil interferem diretamente nessa retração? Vou lhe dar uma resposta que é possível até o nosso público entender. A crise não era nossa, não era da economia. A crise foi política, que nos atingiu. Se eu tiver uma política e economia andam juntas, né? Andam juntos, mas a gente não queria. Nós estávamos indo até 2013, assim, metade do ano de 2013. Uma estabilidade. Estabilidade, estava dentro daquela média. Mas aquela crise que se abateu em 2013 e passou para 2014 e avançou até hoje, isso fez com que houvesse um descrédito nos investidores nossos, no próprio empresário que não estava enxergando um futuro, não estava enxergando uma venda maior, um faturamento maior,
botaram, como a gente diz, o pé no freio. Os empresários deram uma, digamos assim, um papel, assinaram um papel em branco, digamos assim, no apoio ao atual governo, em geral. Espera-se que as medidas venham rapidamente, porque a reforma da Previdência está colocada como a porta de entrada para os investimentos no país e o setor vai ter a condição de acompanhar isso e cobrar urgência nessas medidas? Eu vou fazer uma referência aqui. Nós estávamos à beira do abismo. A única saída que tínhamos era um tronco que estava aqui à nossa frente para a gente alcançar o outro lado, sair daquele abismo que estava para cairmos lá dentro. Então, a única saída era essa. Então, nós não vimos fulano, nem Beltrano, nem Cicrano como a pessoa. Eu, no meu caso, eu enxerguei, talvez numa mudança radical como essa que aconteceu, uma figura que não estava, a princípio, dentro do meu rol de opções, mas foi a saída. Exatamente. E eu acredito que, a exemplo do que eu estou lhe dizendo, grande parte do país também pensa que essa é a saída que nós teríamos, era o barco que nós estávamos esperando. Não acredito que até junho, quer dizer, 6 meses de governo, vai sair alguma solução, alguma coisa que a gente possa se agarrar de esperança. Não acredito. Acredito que no final do ano nós já vamos ter notícias melhores. Isso quem me disse recentemente, um economista que estuda a nível de Brasil a economia, de grandes empresas, e transmitiu com segurança isso que eu estou passando para você. O temor que se tem é que, por exemplo, os investidores de capital que investem nos papéis, eles já não têm essa mesma condição em países da Europa e os Estados Unidos. Sim. O Brasil tem se colocado como um país propício ainda a esses investimentos. É importante que o setor, como outros setores, coloquem para o governo a prioridade de investidores que venham trazer condições para dinamizar o crescimento, a volta do crescimento dos empregos no país, não? Existe. Voltando ao assunto dos investimentos em infraestrutura. Vários países têm interesse. A gente cita como o caso da China, que a China parece que lá fabrica dinheiro assim de... A granel. A granel. Tem esse país, várias empresas, vários empresários de lá têm interesse em investimentos, não só no Brasil, mas principalmente na América do Sul. Não é o caso da Venezuela agora. Só uma parte. Sim. O senhor falou na China, e falamos antes sobre política e economia andarem juntas, sim, que não deveriam andar juntas, mas a gente sabe que na questão da política internacional, o Brasil quase fez a opção errada, né, em relação à China, que e o governo federal também, né? Como é que a gente fica nessa questão? A China é um país, para quem conhece assim a China, é um país... Não pode dizer não à China, o Brasil não pode dizer não. Nós não podemos dizer de forma alguma não à China, pelo país, pelo consumo que existe lá, pelo número de... Hoje, o mundo todo compra da China. Não é Maceió que compra, não é Arapiraca, não é Palmeiras dos Índios, é o mundo inteiro que compra da China. Está globalizada a economia da China. Totalmente. Aquilo que a gente ouvia falar em economia globalizada, a gente já não é mais essa, hoje já tem que encontrar um outro nome. Então eu entendo que a China tem que ser olhada, talvez não como um modelo para nós seguir, que nós não temos. Se nós pensamos em termos de população, o Brasil tem 200 e poucos milhões. A China tem 7 vezes mais. Você chegar na China, quando chega no aeroporto, você se assusta, porque você nunca imaginou aquela quantidade de gente. A dimensão, né? A dimensão daquilo ali.
E aquele mundo lá é totalmente diferente do nosso. Daí a economia lá ser pujante, precisando trabalhar, não é só na China não, mas precisando mandar mão de obra e seja o que for para outros países também para poder. E tem capital. Só tem práticas não recomendáveis na relação com o trabalho, com os trabalhadores, né? É outra questão. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu vi. Nós fizemos uma missão para a China, vamos fazer outra agora no mês de abril, daqui de Alagoas. Eu vi uma pessoa lá na China dizer, você já imaginou 1 bilhão, na época 1 bilhão, 300 e tantos milhões de pessoas na China. Se nós tivermos que cumprir a legislação trabalhista que vocês têm no país, se nós tivermos que cumprir aqui, aonde é que esse pessoal vai ficar? Nós não podemos, essa foi a frase que... Nós não podemos dar férias a esse pessoal, porque nós temos aqui produzir. Eu não sei quantos dias de férias, se férias eles têm lá. Se há férias lá. Se há férias. Pois é. Eu cheguei, em um domingo, visitei várias empresas. Nós fomos para conhecer determinado... No domingo aqui no Brasil, domingo já era diferença lá de... Difuso. Mas gente trabalhando como se fosse um dia normal. É importante que a China tinha uma situação semelhante à do Brasil e pela educação também conseguiu atingir números hoje que são referenciais no mundo, não é? São referências não só no modelo de investimento, mas também no quantitativo de recursos que eles colocam dentro daquele negócio. No Espírito Santo, uma empresa chinesa está lá investindo fábulas. Pernambuco, nós temos algumas empresas também olhando aí o Pernambuco, como principalmente o Porto de Suape. Eu não sei qual é o capital do Porto de Suape, mas empresas interessadas também, porque eles têm necessidade de ter essa comercialização. Essa viagem que nós vamos fazer, essa missão que nós vamos fazer à China, hoje, vou entrar nessa discussão, porque vários empresários nossos aqui de Alagoas têm necessidade de ir diretamente à fonte. Eles hoje compram através de São Paulo, de fornecedores que já importam. Isso aí, seria a expressão mais certa, já terceirizado. Eles querem ir diretamente à fonte para fazer negócios. Claro. E a consultoria que a Federação do Comércio está dando para esses empresários, por certo vai ser um sucesso essa missão. Que vem os chineses para Alagoas também, não é? Vem aí muitos. Não? Quando a missão vai ser? Dia 12 de abril. 12 de abril. Já estamos fechando já a passagem comprada, estamos só entrando nos detalhes finais para os preparativos da viagem propriamente dita. Pois bem, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da FEComércio aqui em Alagoas, o senhor Wilton Malta. Presidente, hoje o mercado está com essa retração e a esperança de que ainda este ano essa página seja virada, né? Que possamos vislumbrar uma economia mais democratizada, por assim dizer, porque economia estabilizada, como a gente disse antes, gera consumo e consumo gera venda e isso é um ciclo. É um ciclo, não é? O comércio é a ponta do sistema que mais evidencia se a economia está bem ou mal, na sua opinião? Nós temos um momento intermediário. Por exemplo, a indústria é a primeira que sente quando a coisa não vai bem. Primeira que sente, porque começa a parar porque não há compras do comércio. Em seguida vem o comércio, que por não estar vendendo, deixa de comprar a indústria. A agricultura fica um pouco à distância. É tanto que nessa crise que nós vivemos, estamos passando, a indústria sofreu, a agricultura sofreu menos. Pelo contrário, até cresceu. Teve investimentos na agricultura que, não aqui em Alagoas, mas em outros estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná. E as isenções também, né? Sim, também tem. E tem tributárias. mercado. E tem mercado internacional. As commodities ainda são. Isso é vantagem. O nosso aqui, a única coisa que... O recorde na balança comercial do país, sucessivamente, anos sucessivos. Anos sucessivos. Alagoas deve ter mandado aí para outros países muito açúcar, muito álcool, muito isso aí. Mas o comércio sente. Quando a economia retorna ao crescimento, primeiro quem sente é a indústria, que começa a produzir, começa a empregar. Depois vem o comércio. Nós tivemos ali em 2013, 2014, a indústria já estava se sentindo um pouco, e nós começamos a ver várias lojas fechando, vários pontos sendo colocada a plaquinha de aluga-se. Isso nos assustou. Não sei se você, nesse momento, viu ali a Fernando Lima, como estava a Fernando Lima. Ainda hoje tem. Quantos postos de combustíveis fecharam aqui na capital? Não vamos nos referir no estado. Aqui na capital, vários postos de combustível. Era o quê? Não havia o consumo do combustível. Mas também nesse caso específico do combustível, a gente tem que ver também a logística desses pontos, não é, que são escolhidos. Praticamente um bairro, a gente pode contar postos um ao lado do outro, como as farmácias se proliferaram também aqui na cidade. Não é? E proliferou também as redes de farmácia. As redes, exatamente. Eu tenho ali como exemplo na Fernando Lima, em uma esquina, Pode falar, Pague Menos, é permanente. Na outra é permanente, na outra é Drogazil. Exatamente. E um pouquinho antes, não sei se ainda está lá, a São Paulo, que também foi uma rede, não deu entrou entrada, mais recentemente. Entrou mais recentemente. Mas essas três, apesar de que outras também fecharam, a exemplo de Big Ben, que tinha aqui, eu não estou vendo mais a Big Ben por aqui, mas Drogazil, Pague Menos e permanente, essa proliferou. De alguma forma, um meio que hoje, em termos de comércio, está dando emprego, está dando receitas para o Estado também. Qual o setor do comércio que mais sente a crise e que mais também responde positivamente quando a economia está estabilizada? Que sente bens que não são os supérfluos, né? Esse de imediato, minha empresa vende um produto com uma certa qualidade. Nós não temos o popular, nós sentimos. Nós não vendemos aquele artigo, vamos usar uma expressão aqui, povão. Nós não vendemos, porque muitos anos atrás a gente começou a sentir que Caruaru, que vendia um produto popular, estava entrando muito
aqui no estado de Alagoas. Tinha umas feiras interativas que tinha, até nós pedimos à prefeitura e a prefeitura proibiu aquelas feiras, porque a feira chegava aqui em determinado bairro, Benedito Pentes, abria ali 20, 30 pessoas, abria suas malas para vender, tirando os nossos empregos, tirando as nossas vendas e não deixando nada para o estado, porque não deixava nada, absolutamente nada. R$1, R$2, R$3 que deixava ali de alguma taxa, não significava nada para o volume de estrago que ele fazia aqui no tempo. A informalidade ainda é vista, digamos assim, como uma competição desleal junto a quem paga seus impostos e como, por exemplo, quando a economia vai mal, a gente percebe que as pessoas vão improvisar, as desempregadas, sobretudo. Isso é um círculo vicioso também. Isso lamentavelmente, é uma sobrevivência para alguns, mas prejuízo para outros. Vou dar um exemplo aqui no centro comercial de Maceió. Nós temos vários restaurantes que até então forneciam comida a quilo, um custo bem ameno, mas perderam a clientela porque aquelas pessoas começaram a comprar aquelas quentinhas de R$10, que saíam ali, alguns até menos de R$10, ainda oferecendo um suco, tal. Então, aquelas empresas perderam e, por consequência, também demitiram. Há uma descentralização do comércio, sobretudo nessa área de varejo, de roupas, calçados, em alguns bairros que têm uma característica independente, como Jacintinho, por exemplo, né? Benedito Bentes, a gente percebe que as feiras livres dividem alimentos com bens e serviços também. Também. Como avaliar esse mercado? É um costume não só nosso aqui do estado de Alagoas, mas a nível de Brasil a gente tem. Nem todo estado tem essas feiras livres que acontecem. A exemplo de Arapiraca, a exemplo de Caruaru, que tem uma feira reconhecida a nível de Brasil. Eu entendo que é uma saída para aquelas pessoas que estão precisando de ter, pelo menos, uma receita para a sua manutenção. Seja manutenção em casa, seja manutenção no seu remédio. Essas pessoas têm essa necessidade. Daí, um bairro populoso como o do Jacintinho, como o do Benedito Bentes, como outros que tem aqui, tem essa cultura de ter essas feiras livres. Alguns já fazem até mais de um dia por semana. Alguns apenas um dia por semana, outros é todo dia. Jacintinho me parece que é todo dia. Todo dia. Tem aquela feira livre. É uma saída, A informalidade existe. Essa informalidade prejudica aquele estabelecido, aquele que tem o funcionário registrado, prejudica. Mas também não é um prejuízo assim que venha a ocasionar o fechamento daquela empresa. Porque indiretamente, aquela pessoa que está informalmente ali trabalhando, ela está ganhando o seu dinheiro que pode comprar naquela própria empresa. Para a gente encerrar, infelizmente, a entrevista, que chegamos ao fim do programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de instituições como o SESC, SENAC, no contexto das reformas que estão ocorrendo no país, né? Porque são elas representam uma oportunidade para a população, inclusive de baixa renda, né, se aprimorarem, se capacitarem nas suas atividades comerciais, muitas vezes, na maioria dos casos, e também as suas expectativas quanto ao desempenho da bancada federal após esse encontro com a FEComércio, no sentido de defender a pauta do setor. Ultimamente, tivemos notícias assim, desfavoráveis aos S de um modo geral. O nosso sistema, eu posso falar, tem feito um trabalho que eu considero muito bom aqui no estado de Alagoas. Me refiro ao caso do SENAC, que tem dado qualificação profissional, não só mão de obra especializada, como de cozinheiro, como de atendente, como outros aí, tem dado muita sustentação
nessa preparação dessa mão de obra. No SESC, que é a parte social, é o braço operacional social do nosso sistema, eles têm trabalhado uma infinidade, não só com idosos, que diariamente estão lá, tem trabalhado também com a parte alimentar, que é saúde, o trabalhador de um modo geral. Nós, mensalmente, eu não lembro assim do número, mas pelo menos diariamente nós damos mais de 1.000 refeições a preço subsidiado. Isso nenhuma empresa consegue assim por si só dar, através do SESC. E a expectativa sobre a bancada são as melhores possíveis? São as melhores possíveis. Nós estamos trabalhando nessa direção e estamos conseguindo também o apoio dessas pessoas para conhecer um pouco mais o trabalho que nós fazemos. Não é só aqui em Maceió, mas estendemos nossas ações para outro estado. Só para você ter uma ideia, hoje uma unidade móvel que nós temos de saúde da mulher, um tomógrafo, está no interior. Lá, eu não me lembro assim se já mudou de cidade. Se eu não estou enganado, é Pão de Açúcar. No extremo. Não existe lá nenhum hospital, nenhuma que tenha uma unidade fazendo esses exames, principalmente nas mulheres. Bem, eu lamento que tenhamos que encerrar o programa agora e agradeço mais uma vez a sua participação. E após a missão que vai à China, eu gostaria de tê-lo novamente aqui para nos falar sobre essa experiência. Voltamos a conversar, com certeza. Certamente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.